Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso primeiro dia do treinamento Destrava-Língua em inglês. E hoje a gente vai começar, pelo bem basicão mesmo, que é pelo conteúdo, pela apresentação. Quando você fala de você mesmo, aquelas informações mais básicas, nome, idade, ocupação, onde mora, etc. Nacionalidade e tal. Bom, então vocês receberam esse PDF aí, vocês têm aí com vocês esse PDF, que tem todo o texto que a gente vai aprender hoje. E o que é importante no aprendizado, Antes de iniciar a leitura do texto aqui, o que é importante no aprendizado? O importante no aprendizado é você ter foco. O que acontece? As pessoas, em especial aquelas que estudam sozinhas, Eu passei muito por isso, porque 80% ou pelo menos 70% do que eu aprendi em inglês eu aprendi sozinho, e o que eu aprendi em qualquer outra língua também foi quase sozinho, Foi sempre numa proporção maior sozinho do que em cursos ou com aulas particulares. Eu fiz muito pouca aula particular na minha vida. E um problema que eu passei e demorou para eu compreender como é que funcionava a coisa, Eu precisei apanhar muito, foi que a gente precisa de foco. Você precisa ter foco. Quando eu digo foco, é óbvio, Você precisa começar e terminar, você precisa dar sequência, você precisa de persistência para que você aprenda de fato. Você não vai aprender nada se você comece e para. Não é esse tipo de foco que eu estou falando, porque esse é muito intuitivo, Esse é muito simples de você perceber que as coisas são assim. O que eu digo foco é o seguinte: você não vai mergulhar numa pilha gigante de materiais, dispersos, e estudar um pouquinho de um pouquinho de outro, tal, e assim fica cada hora indo para um lado. Você tem que pegar um tema em específico e focar nele. Então você vai separar, por exemplo, uma hora do seu dia para estudar qualquer coisa que seja relacionada ao idioma que você está aprendendo aqui, no caso inglês. O que você vai fazer? Nessa uma hora que você separar para estudar aquilo, você vai estudar só aquilo, você vai se concentrar 100% naquilo. Você não vai dispersar. Senão você fica estudando um pouquinho, você pensa, putz, mas faz tempo que eu não faço tal coisa. Eu vou dar uma lidinha naquele livro de gramática, vou dar uma praticadinha no meu listening, vou pegar um texto aqui e tentar interpretar. Daí você fica dispersando. Por isso que eu peguei esse treinamento, por isso que eu desenvolvi esse treinamento, para que vocês tenham uma noção do efeito que causa o foco. É claro que se você tem pretensões de aprender o idioma como um todo e não só a fala, você pode organizar os seus dias de estudo entre várias atividades. Então você vai aprender gramática, você vai aprender reading, você vai aprender listening, você vai aprender speaking, vai aprender tudo. Mas no momento em que você estiver aprendendo gramática, você vai aprender gramática e vai esquecer tudo o resto. No momento que você estiver treinando o seu speaking, que é o nosso caso aqui, você vai focar naquilo e vai esquecer tudo o resto. E dentro desse aprendizado, a gente vai focar esse treinamento é todo focado no speaking. Dentro desse treinamento, dentro desse ponto específico que você selecionou, você vai pegar um texto, um conteúdo, e você vai focar naquele texto, naquele conteúdo. Não vai, por exemplo, um erro muito comum é as pessoas chegarem para mim e falarem assim: olha, eu aprendo inglês com filmes, com séries. Falo, ótimo, Eu recomendo isso, Não vejo nenhum problema nisso. Mas aí a pessoa, eu pergunto, mas como que você trabalha? Porque o problema não é o material em si, nem sempre é o material o problema é o método. Eu pergunto para a pessoa assim, tá bom, mas como que você estuda? Eu taco uma série lá que eu gosto, o que é importante. Se você vai aprender assistindo filmes e séries, tem que ser com filmes e séries que você goste. Que seja um prazer para você assistir, entender a história, tal, se envolver com os personagens e tal. Mas aí a pessoa fala, então, eu tava com um episódio lá, eu fico assistindo, e aí o que eu faço? Eu vou compreendendo algumas coisas e o que eu não entendo eu deduzo pelo contexto. Isso não é estudar.
Isso é uma maneira de você, nos seus horários, digamos, de lazer mesmo, não estou falando daquele horário, aquelas horas vagas que você dedicou aos estudos do inglês, isso é aquela hora que você fala, agora eu não vou estudar inglês, eu não vou estudar nada, eu vou sentar no sofá e vou relaxar. Isso é uma maneira de você aproveitar esses momentos para manter o contato com a língua. Então, isso não é estudar. Compensa muito mais se você pegar uma série com um episódio lá de 40 minutos, 45 minutos. Né? Geralmente, uma série, se ela não for uma sitcom, ela tem 40 minutos, 50 minutos ali de episódio. Compensa mais você pegar 2 minutinhos de um episódio, né? 2 minutos em que esteja ocorrendo um diálogo, obviamente, e você destrinchar aquilo lá, entender aqueles 2 minutos muito bem entendido, se possível decorar aquilo que você viu, do que você assistir um episódio inteiro só captando as coisas pelo contexto. Compensa muito mais, é isso que vocês vão aprender aqui. Tá? Então é desse tipo de foco que eu estou falando, né? É uma seleção, você pega uma coisa pequena e foca naquilo e se aprofunda naquilo, beleza? Vamos lá. Primeiro nós temos aqui o texto, né? Então, ó, Day 1, Introducing Yourself. Dia 1, se apresentando, né? Apresentando-se. Aí tem lá primeiro o texto e depois mais embaixo tem a pronúncia. Eu vou dar alguns truques de pronúncia aqui para vocês que vocês vão perceber como não é tão difícil assim pronunciar corretamente em inglês. Então, lá. É um texto bem simples, né? Que depois eu transformei ele em um diálogo. Então, você vai rever que isso aqui, essas duas linhas aqui se repetem aqui em maneira de diálogo. E que você que já tem algum conhecimento em inglês, vai olhar isso aqui e vai falar, isso aí eu já sei, pô. Sim, você já sabe, mas tem gente que não. E até mesmo quem sabe pode não conseguir falar isso tão bem quanto pensa. Então, pode ver que tem ali colchetes, né? Algumas informações para você preencher. Então, você vai preencher com as suas informações. E se você fez o exercício que eu passei anteriormente lá no grupo, que é o de você... eu passei esse texto aqui em português para vocês. O exercício é você pegar esse texto, gravar um áudio, olhando para ele, para o texto em português e tentando traduzir aquilo verbalmente para o inglês, certo? Então lá, eu vou ler preenchendo com as minhas informações, obviamente. Então lá, Hi, my name is Rafael, I'm 31 years old. Você pode colocar aqui o número de anos que você tem, no meu caso 31, e você pode terminar a frase aí, 31. Ou você pode completar com years old, seria equivalente no português a eu tenho 31 anos ou eu tenho 31 anos de idade. I'm Brazilian and I was born in the city of... Aí você põe sua cidade, no meu caso Itu. I was born in the city of Itu. But now I live in the city of... Põe a sua cidade atual, current city. The city of Salto, no meu caso. I'm occupation, né? Occupation, no meu caso, professor de inglês. Então, I'm an English teacher and currently I work at a company. Você põe a sua empresa. No caso, eu não trabalho em empresa nenhuma. Eu trabalho para mim mesmo, né? Para minha empresa. Então, I work at Sem Legendas, né? Que é o nome do meu site. Muito simples, muito básico, né? Só que tente falar isso sem ter o apoio do texto, né? Depois nós temos isso na forma de um diálogo. Então, hi, what's your name? My name is Rafael. Where are you from? I'm Brazilian. I was born in the city of Salto, but now I live in... I was born in the city of Itu, but now I live in Salto, or in the city of Salto. What do you do? I'm an English teacher, como eu disse. Where do you work? I work at... Sem legendas. Foi isso que eu disse aqui em cima, certo? Bom, você vai ter que preencher esses dados, né? Tem que preencher esses dados. Então, como é que você vai encontrar as informações? É muito simples. Idade, você põe o número mesmo lá no Google, ou aliás, você escreve, né, a sua idade lá no Google Tradutor, ele vai dar do outro lado o número, você ouve e repete. Hometown, cidade que você nasceu, cidade natal. Isso aqui não tem tradução, só colocar o nome da sua cidade mesmo. Cidade atual, mesma coisa. E aqui, occupation, vou deixar por último, que é o único que tem problema. Então, vamos lá, company.
company você põe a sua empresa mesmo. Se você trabalha de maneira independente e você não tem uma empresa, é work by myself. Muito bem, occupation. Essa é a única que a gente vai precisar, de fato, fazer uma pesquisa. E aqui já entra uma outra lição dentro dessa aula, que é aprender vocabulário, né? Então, aprendendo a aprender vocabulário. Vamos lá. Eu já deixei algumas abas separadas aqui, porque você vai precisar digamos, de algumas ferramentas aí que te ajudem. Google Tradutor é bom. Quem viu o meu vídeo lá no Instagram, tá lá no IGTV, não use o Google Tradutor. Eu estou explicando lá por que o Google Tradutor tem problemas para quem está começando. Se você já tem alguma experiência com o inglês, o Google Tradutor vai ser uma ferramenta muito útil para você, né? Ele é bom porque ele é rápido, ele é algo de pesquisa rápida. Mas vamos supor que você não tenha alguma habilidade em inglês e você precise de algum suporte a mais. Aí eu indico primeiro Cambridge, aqui ó, o site é esse aqui, dictionarycambridge.org, dictionary.cambridge.org. Acostumem-se a procurar palavras em dicionários inglês, né? Já vai pegando isso daí. E aí eu digito ali, né, no meu caso, eu não sou um professor, né? Já vou explicar por quê, né? Se você procurar aqui do português para o inglês, ou se você procurar no Google Tradutor, né, para a palavra professor, por exemplo, eu falo, eu sou um professor de inglês. Como é que eu vou falar esse inglês? Em inglês tem duas palavras para professor, que é teacher, aí está aqui, someone whose job is to teach in a school, college, etc. E aí vai. Você tem a palavra professor, que se escreve igual professor em português. The highest rank of teacher in a British university or a teacher in an American university or college. Então, o mais alto cargo, né, de ensino, né, numa universidade britânica ou um professor em uma universidade americana ou college. College é um tipo de universidade também, né? Um pouco abaixo ali do nível university, seria um nível mais de pesquisa e tal. Bom, aqui ele já dá um pouco da diferença para os dois, né? A gente pesquisou ali, a gente já pegou mais ou menos a distinção entre os dois. Mas se você tem alguma dificuldade com a sua profissão, você digitou lá, encontrou várias opções, você pode procurar nesse site aqui. Esse site é muito bom, viu? Ele resolve muitos problemas, né? Não tem todas as diferenças, mas ele é muito bom. Difference between .net, né? Diferenças entre .net. E aí você já deixei a pesquisa aqui para mais rápido, né? Você faz a sua pesquisa ali, ou você vai, se você quiser simplesmente dar uma olhada no site e vendo lá eles ensinando, tá no lado lá. E aqui ele coloca a diferença entre teacher e professor. Então lá, who is a teacher? O professor é uma pessoa que tem experiência, né, em entregar, em ensinar, né, habilidades para pessoas jovens, especialmente em escolas, blá, 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 blá. Tem toda uma descrição do professor e uma descrição do professor, né? Então, uma descrição do teacher e uma descrição do professor. Depois o texto continua ali com várias anotações sobre as duas palavras. Mas, basicamente, um teacher é um professor geralmente relacionado ali com o ensino fundamental, né? Até o ensino básico, fundamental, ensino médio. E um professor está mais voltado para a área acadêmica. Isso a gente vai entender aqui. Isso é o que o texto diz. E aqui não fala mais, e normalmente a palavra teacher é usada para se referir a professores de idioma. Então, de idiomas. Como a gente não vai estudar linguística, nada a nível universitário aqui, eu sou um teacher, não um professor, né? Até porque eu não estou dando aula em universidade. Muito bem. Então, você tem esses sites aqui, Difference Between .net e o dictionarycambridge.org. E você tem também o Lingui. Digitei professor aqui. O Lingui, ele te dá contextos, né? Então, você digita qualquer palavra lá e você vai encontrar contextos ali, ela é inserida em contextos. Beleza? É assim que você aprende a diferença entre as palavras, que você pesquisa de uma maneira muito mais eficiente do que
Google Tradutor. É mais lento que o Google Tradutor, porque no Google Tradutor você joga uma palavra e já te dá a tradução, é tudo muito rápido. Essa é a vantagem do Google Tradutor. Mas eu recomendo que você se acostume a ir mais devagar mesmo. Em algumas áreas você tem que ir mais devagar, em algumas áreas você tem que acelerar. Que nem esse exercício nosso, ele é acelerado mesmo. Mas na parte de pesquisa, compreender ponto a ponto das coisas, vai devagar, leia textos, não se preocupe se uma palavra, para você aprender uma palavra, vai te tomar ali alguns minutos a mais do que simplesmente buscar a tradução, e vai valer a pena. Então, é evitar problemas futuros, né? Então, vamos lá. O texto é esse, certo? Agora eu gostaria de dar para vocês, isso vai ter nas nossas aulas, um truque para que aos poucos você vá reduzindo o seu sotaque. Eu não ligo muito para sotaque. Eu não acho que as pessoas têm que ficar se matando para falar perfeitamente, soar perfeitamente em inglês, né? Falar ali igual um americano, igual um britânico perfeitamente. Não ligo muito para isso, eu acho que é uma bobeira você querer isso, a menos que você seja não sei, você é ator e você vai fazer o papel de um gringo lá, de um estrangeiro. Aí você tem que ter mesmo. Fora isso, não há muita necessidade. Mas é importante que você acostume o seu ouvido à maneira como as pessoas pronunciam inglês no dia a dia. Os nativos pronunciam inglês no dia a dia, porque você, no dia que você tiver contato com o idioma de verdade, é o que você vai ouvir. E se você não se acostumou a entender aquilo, você não vai entender na hora que eles falarem. Se você só acostumar a ler isso aqui, ó, Hi, my name is Rafael. I'm 31 years old. I'm Brazilian and I was born. Se você ler assim, quando o cara falar, antes vocês vão ver lá, quando o cara falar isso de maneira fluida, como ele fala normalmente lá no dia a dia dele, você não vai entender nada. E também eu ensino isso para que você se desenvolva mais, para que você sinta de fato a sua habilidade de fala evoluindo. Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos lá para a pronúncia. Então, pronunciation. Eu coloquei o mesmo texto que tem lá em cima, a mesma coisa. A gente, como eu falei, é focar, vai ser cirúrgico aqui. Só que eu coloquei embaixo de vermelho alguma adaptação para que você saiba pronunciar isso de maneira rápida. Não vicie em ler aqui, né? Porque senão você não vai conseguir reconhecer as palavras. Você vai identificar de maneira errada as palavras na sua cabeça. Leia aqui algumas vezes até você pegar o jeito da coisa e depois você leia só na frase mesmo. Então, olha lá. Então, o hi aqui está escrito aqui, ó. Hi, my name is. My name is. Olha a diferença. Eu juntei o is com name. E pode ver que o name não tem e no final. Você nunca fala name. É name. Name. Morre no e. Morre no m, perdão. E juntando com o is, que tem som de z, esse s. My name is. My name is. My name is. Hi, my name is. Hi, my name is Rafael. I'm, como eu falei, 31 years old. I'm Brazilian. And I. Aqui, eu coloquei and I, mas na verdade você pode juntar. Eu vou até corrigir e mandar para vocês, no de vocês já tá junto aqui. Tira esse D e junta, vira and I, que é como eles pronunciam de fato, and I. Não é was born in the city of. Ó, V, um Vzinho aqui, né? Então, se você ler aqui, provavelmente a primeira vez que eu li isso de maneira rápida, putz, eu não vou conseguir falar isso assim já de cara, eu vou ter que ficar treinando muito. Mas porque você está lendo aqui. Mas se você ler aqui embaixo, isso aqui esse é escrito da maneira portuguesada, né? Você vai conseguir com algumas ressalvas. Então, hi, my name is I'm Brazilian and I was born in the city of. E completa ali com as suas informações. Certo? Fica bem mais fácil, né? Aí aqui, mas agora eu vivo na cidade, no meu caso, Salto, né? So, but now I live in the city of. But now I live in the city of. Pode ver que se você ler aqui, você vai conseguir pronunciar isso rápido. I'm an English teacher, né? Como eu falei. And aqui, ó, currently. Quando eu colocar esse apóstrofo, é para você dar uma engolida, né, no ar, né? Currently. Você não vai falar currently. Eles geralmente engolem esse T.
Então, currently é o stopped T que eles falam, né? Então, and currently, I work at. Claro que isso aqui não é o suficiente para sua pronúncia ficar perfeitinha, certinho e tal. Mas isso aqui é um bom ponto de partida. Que com o tempo você vai abandonar isso aqui. Então leia várias vezes isso, né? Hi, my name is I'm Brazilian, blá, blá, blá. Vai lendo. Vai lendo, olhando. Aí depois você já passa lendo, olhando aqui. E aí você vai começar a associar os sons a essas grafias. Aí depois isso em forma de diálogo. Hi, what's your name? Aqui que eu falei que a gente encontrar a maior diferença mesmo, né, entre as pronúncias. Então lá, hi, watcha. What's a name? Você não vai falar what's your name ou what is your name. Talvez você fale what is your name, às vezes isso é comum também. Mas what's your name não é bem a maneira como eles vão falar lá no dia a dia. Então você pode falar watcha. What's your vira watcha. Hi, what's your name? Hi, what's your name? Hi, what's your name? Quando você ouve isso, você acha ruim de imitar, mas lendo essa gambiarra aqui, você consegue pronunciar, porque aqui você praticamente está lendo português. Aqui. My name is... Eu não coloquei aqui porque já tem aqui em cima, né? Where are you from? 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 Aqui é o que a gente já tem lá em cima, né? Brasil, não vou repetir. E aqui essa outra pergunta. What do you do? What do you do? Né? Perguntando o que você faz, qual é a sua ocupação, com o que você trabalha. Olha como fica, né? A pronúncia, né? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? É assim que eles vão falar. What do you do? Aí, segue lá. E where do you work? 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 É assim que eles vão falar, certo? Então, você pode treinar esse texto aqui das duas maneiras, né? Eu recomendo que treine das duas maneiras, pronunciando mais destacadamente, mais devagar, tal, e fluentemente, assim, soltando. O que importa aqui, como eu falei, repetir. Praticar. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse texto, pegar essa aula, né? Essa aula não, mas essa apostila aqui que eu mandei para vocês, essa página, e vocês vão ler, repetir. Ah, mas isso é muito fácil, essas palavras aí, conheço tudo já, isso aí nada a ver, isso aí é muito fácil. Não importa, porque o que você está aprendendo aqui? Olha, aqui que entra o grande benefício, a grande recompensa da repetição, da prática constante, mesmo de coisas simples. O que você está aprendendo aqui não é só essas palavras. Olha quantas palavras tem aqui que você está aprendendo, que você está decorando. Não é só isso. Aqui você está aprendendo estruturas de frase e você vai ver como isso vai ficar mais evidente lá na frente quando isso começar a dar efeito, quando isso começar a dar fruto. Por exemplo, what do you do? O que você faz? Você aprendeu uma estrutura de frase que é o que você e alguma coisa. Se você trocar esse do aqui por qualquer outra coisa, por exemplo, o que você acha? Think. Você já sabe a estrutura do o que você, essa estrutura fixou na sua cabeça aqui. Você vai falar what do you think? What do you think? E não what do you do? Ou o que você quer? What do you want? What do you want? What do you want? Ou o que você precisa? What do you need? What do you need? E aí vai. Percebe que a estrutura, você vai gravar ela também. Você vai só adaptar, tirar uma palavra ou outra, trocar e colocar a outra palavra no mesmo lugar pela qual você tirou. Então, você aprende uma estrutura. Por exemplo, where do you work? Então, onde você, alguma coisa. Então, where do you live? Onde você mora, troca work por live. E aí vai. Certo? Então é isso, eu não quero me alongar porque eu prometi que aqui seria prático. Então a aula vai terminar já, está com 20 minutos já. Vamos parar por aqui e na sequência eu vou mandar o exercício, como eu falei, o exercício vai ser o quê? Essas mesmas frases, só que eu vou falar elas em português para você. Você vai ter alguns segundos para
falar ela em inglês. O exercício vai ser só em áudio, não vai ser em vídeo, para ficar mais prático para vocês pôr no celular, tal, aquela coisa toda. Então você vai ouvir em português essas frases aqui, não muda nada, ouvir essas frases em português, traduz para o inglês, aí eu vou falar ela em inglês de novo, e aí vem outra frase em português. Então, quando você ouvir em inglês, você compara com o que você falou para ver se você acertou. Certo? Essa é a nossa lição do dia 1, primeiro texto, né, apresentando-se e como pesquisar vocabulário. Beleza? Muito obrigado. Qualquer dúvida, manda lá no grupo e até mais.